Muito bem, gente. Vamos agora para o número 12 da nossa matéria História do Movimento Wesleyano. Vamos ao número 12, seguida de prova. Agora, pastor, Oi? agora é apostila, né? É a apostila. Ah, tá, sim, senhor. Vou tomar aqui na tela. Vocês estão vendo a apostila aqui na tela? Estão vendo? Está vendo na tela a apostila aí? Tá, sim, senhor. Tá aparecendo. Está conseguindo ver, Viviane? Eu estou, pastor, eu só estou em dúvida com qual aula? Aqui no vídeo é o número 12, mas aí na apostila é a número 6. É 6 ou 37, né? É a página 37. 37. É, a 6 é 37, né? É, 37, tá? Sim, senhor. Ok. Porque, na verdade, gente, a apostila é um esboço. A apostila é um esboço. Você viu que, ó, nós vamos repetir os temas. Vamos repetir os temas aí, mas nós trabalhamos muitos temas, né? Tá bem trabalhado. É uma aula de respeito mesmo, uma coisa muito legal. Vamos ter essa revisão de matéria e em seguida a nossa prova, ok? Amém. Vamos lá, nós trabalhamos o misticismo. O pensamento wesleyano não surgiu do nada, mas foi a soma de outras vertentes, explorando... Vou colocar o meu cronômetro aqui rapidinho, tá? Porque senão me perco aqui na... Ok. O pensamento wesleyano não surgiu do nada, mas foi a soma de outras vertentes, explorando o lado útil de cada. Uma delas foi o misticismo. O misticismo é uma forma de definição para quem reconhece o poder sobrenatural de Deus. O metodismo deve alguma coisa ao misticismo. Entre muitos precursores, destacamos Thomas Kempis, Jeremy Taylor, William the Law. Wesley recebeu influências no princípio de sua vida cristã. As leituras dos livros Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, The Holy Living and Dying, de Jeremy Taylor, quer dizer, o viver e o morrer santo. O The Serious Call, a chamada séria, The Perfection, a perfeição, The Law, exerceram influência poderosa sobre o espírito de João Wesley. Houve outros místicos que influenciaram Wesley, tais como Spener, Frank e o Conde de Zerdorf. Apesar de tudo que Wesley considerou parte do misticismo, como, por exemplo, o quietismo, contemplação, um inimigo do cristianismo puro. Não podia tolerar o quietismo dos morávios, porque tendiam para o antinomianismo. O que é antinomianismo, gente? O antinomianismo, ele degladeia com o legalismo. O legalismo coloca a vida cristã como regras e leis rigorosas para atingir a salvação. Já o antinomianismo, ele tira toda e qualquer regras e leis, mas também vulgariza, deixa a santidade à la vontade. Então, são dois extremos que temos que evitar. Por isso que o Wesley vai instituir os meios de graça, que vai ser tópico de uma outra aula. Não podia... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Não podia tolerar o quietismo dos... Não podia tolerar o quietismo dos moráveis, porque tendiam ao antinomianismo. Deste aspecto, o metodismo abraça a obra efusiva do Espírito Santo e as manifestações espirituais. Isto contrasta com o espírito cético da religião fria da época. Então, nós já vimos o misticismo, é só aqui uma revisãozinha para a gente depois seguir para a prova. Preste bem atenção aqui nos autores, nos místicos, aí, porque pode cair na prova também. O puritanismo, que é a outra base, né? Wesley e seus adeptos foram influenciados pelo seu século. Não foram ascéticos radicais. Havia um equilíbrio. Há uma diferença entre o ascetismo dos monges orientais e do puritanismo da Inglaterra. Para os monges, a flagelação do corpo tinha virtude em si mesma, mas para os puritanos era meio de alcançar um fim.
Mas o Wesley, bem cedo na sua vida, rejeitou o ascetismo. Escrevendo a sua mãe, disse: não posso pensar que quando Deus nos trouxe ao mundo, irrevogavelmente decretou que deveríamos ser nele sempre miseráveis. Wesley deixou o ascetismo e abraçou o conselho de sua mãe, puritana, que disse: quer você saber se um prazer é ou não lícito? Tome esta regra. Qualquer coisa que enfraqueça sua razão, debilite sua sensibilidade de consciência, obscureça a sua percepção de Deus, ou lhe enfraqueça o desejo das coisas espirituais, enfim, qualquer coisa que aumentar a força de autoridade do seu corpo sobre sua mente, isso para você é pecado, ainda que seja inocente em si. Este conselho de Susana Wesley deu ao seu filho tem sido, aliás, este conselho que Susana Wesley deu ao seu filho tem sido o princípio pelo qual o metodismo se tem orientado. O problema de saber o que convém, o que não convém, praticar na vida religiosa tem de ser encarado diante de cada caso real. Só lembrando aí que o puritanismo trabalha nessa medida tênue, né, de decisão pelo pecado ou não. Me perguntaram uma vez quando o crente está forte contra o pecado. Quando ele jejua, quando ele ora? Não. Isso ajuda. O crente que enfrenta o pecado, que vence o pecado, é aquele que olha para o pecado, ele pode pecar e diz não. Se ele conseguir olhar para o pecado, ele tem chance de pecar. Ele pode pecar. Está tudo corroborando para isso. Ele fala não, então ele é um verdadeiro cristão e vencedor. O puritanismo trabalhava isso aí. Tudo que você tiver dúvida, não vá. Como é que é aquela máxima da rodovia? Na dúvida, não ultrapasse. Então, a mesma coisa que o puritanismo cunhou no coração dos wesleyanos. Na dúvida, não ultrapasse. Se alguma coisa não trouxe paz, alguma coisa te incomodou, cuidado, pode ser uma armadilha. Nisso o puritanismo também trabalhou. Eu estou reduzindo o puritanismo aí ao comportamento, mas ele é muito mais amplo que isso aí. Antes que alguém assista isso aqui e me critique, né? O puritanismo é muito mais que isso aí. Eu poderia passar aqui 10 horas falando sobre ele. Mas para nós, wesleyanos, o que importa é essa parte dele aí, porque a gente filtrou aquilo que era demasiado e não serviria para a gente utilizar. O pietismo. Quando William Bailey, 1565 a 1631, escreveu o seu tratado teológico, A Prática da Piedade, talvez não tivesse a ideia de que seria o precursor do movimento pietista. Como ele, vários escritores puritanos motivaram uma renovação no luteranismo ortodoxo. Na verdade, a busca pela piedade, profunda aproximação de Deus, era uma resposta avivada ao frio pensamento luterano. Outro personagem que se destaca no pietismo foi Philippe Jacob Spener, 1635 a 1705. Ele foi o autor da obra Desejos Piedosos, a Pia Desideria. Spener promoveu uma proposta de estudos bíblicos e em família, despojando a ideia do prédio sagrado e religioso. Na verdade, ele indiretamente promoveu a volta dos pequenos grupos do primeiro século. Spener enfatizou a igreja nas casas e pregou santidade. Esses elementos alimentou o movimento wesleyano. Lembrando que, quando o Jacob Spener, né, estava ocupado com esse movimento do pietismo, logo depois, quase 70 anos depois, vai nascer o movimento dos morávios. Os morávios eram um grupo que ficava ali no sudoeste da Alemanha, liderados por Conde Zerdorf. O Conde Zerdorf, ele era filho de um homem que era secretário de Estado de Dresden. Eles eram importantes na sociedade.
Na verdade, a família do Zinzendorf eram os últimos fidalgos, né? Dos feudalistas. Esse grupo morávio aí que influenciou o pietismo, foi influenciado pelo pietismo alemão, que acabou por influenciar John Wesley e seus companheiros. Havia um grupo que estava correndo da coroa da Áustria, porque os hussitas tinham se levantado contra os governos locais da Boêmia, que hoje é a República Tcheca, né? A própria Áustria, por causa da morte do John Hus. Eles protestavam. Então, esse grupo cresceu e foi perseguido pela coroa. 12 famílias estavam dispersas nas montanhas quando o pastor Ruth encontrou esse povo pedindo ajuda. Ele os levou para a fazenda do Zinzendorf e pediu amparo lá. O Zinzendorf deu e chamou o local de Herrhut, abrigo do Senhor. Ali esse grupo ficou parado, protegido, e mais grupos foram recebidos. Há um mover de Deus aquele pessoal. O Espírito Santo desce sobre eles de uma forma especial, e eles vão ter, durante 100 anos, 24 horas de oração ininterruptas, e vão enviar mais de 200 missões de missionários. Algo espetacular. E o Wesley teve contato com esse povo, saiu de lá vibrando, saiu de lá com a ideia do pietismo, a ideia da Carta Concórdia, que são as regras que dirigiam aquela comunidade, e o Wesley pôde copiar isso para o movimento wesleyano. Empirismo. O movimento wesleyano tem assumido ser uma experiência, e isso está ligado ao poder sensorial de perceber influências do meio. E, neste caso, o toque do Espírito Santo e ouvir a palavra. De acordo com John Locke, ele é de 1632 e morreu em 1704. Portanto, quando ele morreu, Wesley tinha 1 ano de idade. O ser humano não nasce com ideias inatas, usando os sentidos e adquirindo informações no meio, ou melhor, o resultado de sua relação com a realidade do mundo externo. O homem formula suas ideias, decisões e interesses. Esse comportamento foi acordado com a nomenclatura empirismo. Esta experiência não se dá apenas com a aquisição do conhecimento. Na verdade, a ênfase não está no foco, está no pensamento. Ou seja, não é o meio que determina apenas o pensamento. É a experiência que induz ao comportamento, e, nesse caso, o Espírito Santo trabalha. Eu havia colocado para vocês uma diferenciação entre o pensamento de Descartes, penso, logo existo. Ele achava que tudo estava escondido dentro da pessoa, era só um toque, tudo aflorava. Aí eu coloquei o paralelismo do John Locke, que diz ao contrário: ninguém nasce com ideia nata. A gente vai tendo experiência no meio e vai desenvolvendo. Por exemplo, gente, se vocês nascessem no Japão, que língua vocês falariam hoje? O japonês, né? O japonês. Aí eu pergunto a você, se você tinha uma língua inata dentro de você, como é que você, quando criança, fica falando papá, mamã? Por que vocês não falam normal? Se está inato, se você começou a ter contato com os de fora, é só começar que você está falando português ou japonês. Então, a posição de Descartes, vamos descartar, então, né? Porque não bate com a nossa linhagem. Nós entendemos que, através de um trabalho de discipulado, submissão, obediência, princípios bíblicos, a gente vai, valores morais, éticos da sociedade, nós vamos, aos poucos, construindo uma nova perspectiva através do empirismo. Então, o empirismo, ele trabalha no sentido de transformar as experiências em convicções. E nós aqui, por exemplo, quando aceitamos Jesus, foi empírico. A gente sentiu a presença. Eu não sei vocês, mas no meu caso, eu sou filho de pastor. Eu fui criado na igreja. Mas aos 10 anos, meu pai pregou para mim o plano da salvação. Eu tinha 10 anos de idade. O papai pregou para mim e falou: filho, você entendeu a mensagem da salvação? Porque ser crente, ser filho de crente não é crente, não. Existem 3 categorias, tá? Tem o carente,
que não tem Jesus, tem o crente que tem Jesus e tem o cretino que conhece e faz tudo errado, né? É o carente, o crente e o cretino. Meu pai disse, filho, você é filho de pastor, não significa que você é crente não, tá? Salvação é isso aqui, ó. Jesus morreu por você, você é um pecador, e pai. Aí eu falei, pai, falou, é isso aí. E sem Jesus, meu filho, você vai para o inferno, desse jeito. À noite eu vou pregar. Quando eu fizer o apelo, se você desejar, vá à frente. Eu sentei no culto, fiquei abalado por aquela mensagem que ele pregou para mim. Todos meus irmãos foram assim. Meu pai pregou para eles, cara. E eu fiz isso com os meus filhos também. Meus filhos, eu fui batizando eles nas águas e explicando para eles o evangelho e pedindo para eles uma decisão. Tá vendo? Quando o pai pregou a mensagem lá no culto, me lembro até hoje, quando ele fez o apelo, eu levantei a mão bem alto e fui na frente. Eu fui tocado por Deus aquele dia. Era uma experiência que eu não conhecia, que eu não sabia. Era empírico. Então, eu recebi do meu pai uma experiência externa, certo? Ele chegou e me contou o evangelho. No culto, recebi uma experiência interna, certo? O toque do Espírito Santo, que na nossa linguagem é a graça preveniente, aquela que te impulsiona para a graça justificadora. E logo em seguida começa a graça santificadora, até o dia que você morre e você adquire a graça glorificadora. Então, são 4 graças que você passa aqui no pensamento wesleyano. A graça preveniente, onde o Espírito Santo, né, empiricamente, trata o seu coração, você reconhece a mensagem, você, no coração, você recebe Jesus. Aí vem a graça justificadora, quando você faz a decisão, o Espírito Santo justifica que você agora é filho de Deus, e agora tem uma garantia do sangue de Cristo para a sua salvação. Aí vem a graça santificadora, aquela que é processual, que você passa a vida inteira trabalhando o seu ego, os seus dilemas, suas mazelas, tenta ser melhor para você ser santo. E aí, quando Deus te leva, quando você fecha os olhos na terra e o Senhor te leva, começa a graça glorificadora, e essa é eterna, essa é para sempre. Entendeu? Então, o empirismo trabalha nesta linha aí, nesta dimensão de proporcionar ao crente uma experiência. E, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre experiência para vocês. Experiência é uma coisa, gente, que não se dá para ninguém apertando o botão. É muito fácil apertar o botão e todo mundo se vê experiência. Experiência é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, vamos pegar a figura do tribunal aqui, ok? Eu tenho um juiz, eu tenho um promotor, eu tenho um advogado de defesa, e eu tenho um júri, e eu tenho a testemunha. Um crime foi cometido, mas ninguém daquela sala estava no local do crime. O juiz não estava lá, o promotor não estava lá, o advogado não estava lá, e nenhuma dos jurados estavam na cena do crime. Quem estava era a testemunha. Ela vai à frente e ela vai tentar contar o que ela viu, não é isso? E, de acordo com o que ela falar, ela pode convencer o juiz e o júri ou não. Ela pode dar ferramentas para a defesa ou promotoria, mas é tudo do que ela falar. Por que ela está falando? Por que ela está sendo interrogada? Porque só ela teve a experiência. Se todo mundo tivesse visto o crime, não precisava de tribunal, estava decidido. Mas agora eles têm que explorar uma pessoa que estava lá e viu acontecer o delito. Essa pessoa vai dar detalhes de horário, cor da roupa, o modo que foi feito, para que ela possa convencer ao júri se a pessoa é culpada ou inocente. Então, gente, a experiência é algo pessoal, permanente e privado. É seu. É você com Deus, a experiência é sua. No dia do coração abrasado de Wesley, não fala mais quem recebeu, só foi ele. Quer ver uma coisa? Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, o que ele fez? Qual foi a frase que ele falou? Vem para fora? Não. Ele falou, Lázaro, vem. Então, se ele falasse vem para fora, sem falar o nome do Lázaro, todos os mortos saíam. Ali é um local de cemitério. Aí ele teve que falar, Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? Porque a bênção era de Lázaro. Era uma coisa pessoal. Era uma experiência pessoal. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual de vocês 3 aqui tem a mãe está viva ainda? A mãe vive? Sua mãe vive? Muito bem.
Deixa eu pegar o exemplo aqui do pastor Anderson. Pastor Anderson, como é que chama sua mãe? Como é o nome dela? Tereza. Como? Tereza. Tereza. Irmã Tereza. Eu não conheço a irmã Tereza. Você conhece a irmã Tereza? Você abraça a irmã Tereza? Você já comeu muito feijão da irmã Tereza? É? Pois é, mas eu não conheço a irmã Tereza. Então, para mim, a irmã Tereza não existe. Eu não a conheço, eu não a vi. Mas você conhece a irmã Tereza. Agora você vai querer me convencer a mim, ao Marcos e a Viviane que a irmã Tereza existe. Você vai dizer, a minha mãe é alta, é baixa, minha mãe é ranzinza, minha mãe é amorosa, minha mãe faz isso. Você vai tentar nos convencer que essa mãe existe. Por quê? Porque nem eu, nem o Marcos, nem a Viviane conhecemos a irmã Tereza. Mas você conhece a irmã Tereza. É isso. A experiência é muito pessoal com você e Deus. Por isso que eu estou pregando no culto, para ser testemunha. Por isso que nós somos testemunha de Cristo. Para tentar convencer as pessoas que há uma experiência que eu recebi, que elas precisam receber. E isso é pelo empirismo. Não é interessante isso? É pelo empirismo. Então, essas 4 bases formam a base do pensamento teológico wesleyano. Eu não falei do quadrilátero. Eu estou falando da base. Depois eu fecho com o quadrilátero em cima. O quadrilátero wesleyano, que é a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. E olha que aqui embaixo está quase igual. Misticismo, puritanismo, pietismo e empirismo, que é a experiência. Uma coisa gruda na outra. Gente, é muito lindo isso. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Né? Depois eu vou falar do quadrilátero. Não vai ser hoje, não. Ok? Bom, vamos à nossa provinha de hoje, então. Para não ficar só nas minhas palavras. Aleluia. Aí você vai fazendo, depois me manda aí o gabarito pelo zap. Tem o microfone ligado aí, acho que é do pastor Anderson. Está dando um barulho. Acho que está em curto. Aí, ó. Deve estar em curto, está dando um barulho. Então... Ok. Como você sabe, essa prova possui 4 questões. Se você acertar uma questão, você tem 0,25. Se acertar 2, você tem 0,50, meio ponto. Acertou 3, 0,75. Acertou as 4, tem 1 ponto. E aí você pode somar com outros pontos para conseguir os seus 10. Vamos lá. O misticismo é A. Um poder sensorial de perceber influências do meio, e, neste caso, o toque do Espírito Santo e ouvir a palavra. Misticismo, tá? B. Uma busca pela piedade, profunda aproximação de Deus. C. Uma forma de definição para quem reconhece o poder sobrenatural de Deus. D. Uma forma disciplinada de impor na sociedade e na vida privada certos princípios de moral. Se você acha que a resposta é A, coloca um A. Se você acha que a resposta é B, coloca um B. Se acha que a resposta é C, coloca um C. Se acha que a resposta é D, coloca um D. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Não entendeu direito? Está claro, né? Glória a Deus. Vamos lá. Pergunta número 2. O puritanismo é um poder sensorial que percebe influências do meio, e, neste caso, o toque do Espírito Santo e ouvir a palavra. B. Uma busca pela piedade profunda, aproximação de Deus. C. Uma forma de definição para quem reconhece o poder sobrenatural de Deus. D. Uma forma disciplinada de impor na sociedade e na vida privada certos princípios de moral. Alguma dúvida nessa questão? Não, né? Muito bem. Vamos à terceira questão. O pietismo é A. Um poder sensorial de perceber influências do meio, e, nesse caso, o toque do Espírito Santo e ouvir a palavra. B. Uma busca pela piedade profunda e aproximação de Deus. Essa está fácil, né, gente? C. Uma forma de definição para quem reconhece o poder sobrenatural de Deus.
D, uma forma disciplinada de impor na sociedade e na vida privada certos princípios de moral. Alguma dúvida nessa palavra, nisso aí? Tá ok? Estão afiados hoje, vamos ver, hein? Vamos ver. O empirismo é A, um poder sensorial de perceber influência do meio, e nesse caso o toque do Espírito Santo e ouvir a palavra. B, uma busca pela piedade profunda, aproximação de Deus. C, uma forma de definição para quem reconhece o poder sobrenatural de Deus. D, uma forma disciplinada de impor na sociedade e na vida privada certos princípios de moral. Alguma dúvida nessa pergunta aí? Não, né? Ok. Bom, vocês podem fazer a prova aí e mandar o gabarito. Eu vou fazer a compilação das notas. No final, nós vamos dar a nota final para vocês. Tá bom? Glória a Deus. Deixa eu perguntar. Eu estou conseguindo passar para vocês a matéria? Estou falando muito rápido, estou dando muita coisa. Porque eu tinha o problema de falar muito rápido, né? E, nossa, fazia um negócio... Estou tentando ir mais devagar, mas acontece que remotamente, assim, se for muito devagar, também a pessoa dorme. Eu vou dizer para o senhor, assim, que na primeira aula eu sofri um pouco, mas agora eu já acostumei. Para mim tá ótimo. Acho que até assimilar, né? Tudo que estava igual o pastor Tom falou mesmo também, né? Até a gente digerir, né? Mas agora já está mais fácil para mim também, até de entender o que o senhor está falando já. Amém. Obrigado. Vou melhorar mais. Não, okay. Bom, vocês têm alguma dúvida aí nessa matéria? Essas coisas aí, não? Não, né? Tudo correto? Ok. Então, vocês fazem aí a prova direitinho e me manda no gabarito, ok? Amanhã a gente vai prosseguir. Aí, na segunda-feira, vai depender se eu conseguir pegar um ônibus aqui de um horário que eu saia e consiga viajar para dar aula para vocês. Senão, vou ter que fazer aquela gravação que eu fiz das 3 aulinhas. E, bom, basicamente, eu tenho que fazer também na terça, porque eu tenho que também pregar na igreja. Mas aí a gente continua quarta, quinta e termina depois. Aí não vai precisar fazer para matéria, né? Tá bom? Então, Viviane, alguma coisa para dizer, para colocar? Não? Tudo certo? Marcos, tudo bem? Pastor Anderson? Tudo certinho? Amém. Tá bom, gente. Então, vamos orar e vocês fazem com calma a prova aí e me mandam o gabarito, ok? Glória a Deus. Hoje precisou usar lá o Zoom da superintendência, então aqui já está quase fechando, que o meu é aquele, né, que é na bênção, 0800. Aleluia. Vamos orar. Pedir hoje para a irmã Viviane orar para nós. Agradecer a Deus por essa noite. Amém. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Que nós possamos compreender, Senhor Jesus, e praticar. E que possamos, Senhor Jesus, levar esse conhecimento, Senhor, humilde, Senhor, para a nossa igreja local, que o pastor tem passado. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui, do pastor, do professor, que possamos estar todos juntos aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, pessoal, para compensar hoje o horário, que a gente foi prejudicado um pouco, eu vou passar o material de leitura. Eu não vou perguntar o que vocês leram. Eu pedi que vocês leiam, me dê um ok. Pastor, eu li. Porque vai ser muito bom para completar esse horário, tá bom? Eu vou mandar amanhã alguns artigos sobre empirismo, para você entender melhor. Então, tá, Deus abençoe. Uma boa noite a todos, bom descanso. E a gente volta amanhã nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-hora, tá vendo? Falando sobre a história do movimento wesleyano. E não se esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Deus abençoe.